Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje fala com Renato Rocha, que é CEO, presidente da América Latina da Hunter Douglas. Renato, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, vontade de dividir conhecimento, de bater um papo aqui com a gente. É único, é algo especial realmente. Conta um pouquinho, Renato, sobre a sua vida para a gente, a sua história profissional, como você chegou a essa posição de CEO presidente. Oi, Luciana, boa tarde, tá? Bom, primeiro eu queria falar que o mente brilhante é da sua parte, né? Eu não me autodenomino uma mente brilhante. Você é muito né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Meu nome é Renato Rocha, sou engenheiro mecânico, graduado na Unicamp, em Campinas, e levo nessa empresa pouco mais de 32 anos de trabalho. Na verdade, é meu único trabalho depois de formado, né? Engenheiro mecânico. Eu comecei na Hunter Douglas, aqui em Campinas, em 88, no chão de fábrica, trabalhando na área de manutenção. Logo da manutenção, alguns projetos de automação, aí projetos de novos equipamentos, e aí eu vim crescendo de 88 até 90, até o ano 91, 92, onde eu assumi a parte industrial. Eu era o responsável já da fábrica em Campinas. Foi uma ascensão relativamente rápida nessa parte. Logo dessa minha ascensão, dos resultados na parte de fábrica e atenção a clientes, eu recebi um convite para gerenciar a nossa unidade no México, já como diretor-geral. Na verdade, o convite inicial foi apenas para dar uma arrumada na fábrica no México, mas entre o convite e a realização da minha ida ao México, eu fui promovido no meio do caminho, sem ter saído do Brasil. Eu saí de gerente de fábrica a um gerente geral com certas limitações. Cheguei no México em janeiro de 95, onde eu fiquei 10 anos gerenciando o negócio no México, que tinha problemas sérios de vendas, de fábrica, de serviços, etc. Eu tive que dar uma volta nesse negócio do México, levando o México nesse período de ser, digamos, de pior rendimento da América Latina, a melhor unidade da América Latina em resultados, não tanto em vendas, mas o bottom line era, em termos absolutos, era o melhor da América Latina. E foi daí onde eu saí da parte da engenharia, que eu fiz toda a minha carreira como engenheiro e trabalhando tecnicamente como engenheiro na parte aqui em Campinas. Quando eu fui para o México, aí eu comecei a me dedicar à parte financeira da empresa, números que já era, digamos, alguma coisa que eu domino de certa maneira os números, aí a parte financeira foi fácil, mas foi na parte de marketing e vendas onde eu percebi que também tinha uma paixão oculta, vamos falar assim, nessas áreas, e foi até por isso que os resultados se deram. E claro que o tema da nossa conversa, que é um pouco de inteligência emocional, que eu acho que eu tinha, digamos, muito, eu consegui aí levar uma equipe, liderar uma equipe de funcionários, liderar a parte de vendas e marketing e relacionamentos com os clientes para levar a empresa até esse resultado. Depois desses 10 anos no México, aí eu fui convidado a assumir a presidência da América Latina, e aí foi quando se deu o meu retorno já em finais de 2004, início de 2005, a São Paulo. Eu voltei, eu morava em Campinas, eu vim morar em São Paulo pela primeira vez aí em 2005, 2004, final de 2004, 2005, quando eu assumi a América Latina, e estou nessa função desde 2005 até hoje, como CEO e presidente da América Latina. E claro que os números que eu levei ao México, nesses 10 anos que eu estive lá, me trouxeram a essa posição que eu estou hoje aqui como presidente da América Latina.
E queria só deixar claro que a minha volta ao Brasil não foi porque eu era brasileiro, se deu porque nós tínhamos, naquela época, especificamente, problemas regionalizados no Brasil, no Chile, na Argentina. Então, logisticamente falando, o local ideal seria o Brasil, principalmente porque o Brasil deveria ser o maior mercado e até então não estava exercendo essa função. Então, aí, em poucas palavras, minha carreira. Dentro da minha carreira, eu fiz alguns cursos, MBA nos Estados Unidos e outros vários pequenos cursos, finança para executivos não financeiros lá atrás. Quando eu fiz esse curso, eu já conhecia mais de finanças que a classe toda, né? Mas foi bom ter feito. Mas é isso aí. Aí agora a gente pode partir para o outro lado da conversa que me trouxe aqui, né? É verdade. Na verdade, eu fico muito feliz de tê-lo aqui, porque é um engenheiro mecânico, alguém que gosta do tema inteligência emocional, ou seja, é uma cabeça cartesiana, mas que gosta muito desse tema humano, e um CEO que, sim, tem grandes habilidades e é uma cabeça brilhante, mas é bastante humilde. Pode ser, pode ser. Às vezes eu recebo alguns elogios nessa. Como é que você viu isso? Como é que você viu aquilo? Às vezes é mesmo pela eu ter uma facilidade a mais. Eu tenho uma facilidade com números. Eu consigo, os números saltam à vista, alguns números que chamam a atenção que não deveriam ser aqueles ou distorce um pouco de historial, de estatística, então me chama muita atenção e eu consigo ver talvez isso. Mas sabe o que é? Como eu estou sempre não estressado, aliás, eu nunca me estresso, então essa facilidade que eu tenho de estar calmo, pensar. Eu fui jogador de xadrez, né? Então isso ajuda muito quando chegam os problemas. Então a calma e a tranquilidade para analisar os problemas me ajudam e me facilitam nessa área, sem dúvida nenhuma. É verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Inteligência emocional. Vamos falar sobre liderança, comportamento, focando em inteligência emocional. Então, como a gente já conversou previamente, o pano de fundo dessa nossa conversa são as organizações, onde a gente tem a cultura organizacional, os objetivos altos, agressivos e em tempos de crise muitas vezes sufocante, né, que tira a nossa respiração, e as pessoas que estão ali fazendo tudo isso acontecer e muitas vezes de uma forma bastante complicada, né? E a inteligência emocional, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de autoconhecimento, de regulação de emoção, empatia, relações interpessoais e automotivação. Então, é esse mix de coisas que vão liderar aqui, que vão conduzir a nossa conversa. Muito bem. Eu acho que a gente resume tudo isso que você falou como inteligência emocional, mas o assunto é muito amplo, né? Leva você de muitas e muitas situações. É profundo e, infelizmente, nem todos os trabalhadores têm consciência, né? Não tem a consciência do que é a inteligência emocional, de como enfrentar algumas situações. Valor, né? Desculpa? Como isso pode trazer valor ao dia a dia da gente, né? Dentro de aos relacionamentos, né? Um bom relacionamento. Bom, para um líder, né? Vamos lá falar primeiro de um líder, né? Se o líder ele por si só não consegue a liderança, não só por exemplos, mas por atitudes e por respeito aos seus trabalhadores, né? E respeito pelo que ele faz, o que ele agrega, né? Então, esse líder ele tem que ter essa consciência, né, de como ele se relaciona com os seus liderados e como ele vai fazer o papel de líder, motivando a estes subordinados, vamos falar assim, né? Às vezes, de um empregado para o outro, a forma de motivá-los é um pouco distinta, né? Mas você tem que ter essa consciência de como tratar um, como tratar o outro.
Que hora que você aperta, que hora que você passa a mão na cabeça, que hora que você dá um elogio em privado, que hora que o elogio deve ser em público, né? Para que você tenha... Às vezes, em privado é importante, porque se elogiar em público vai dar ciúmes. Às vezes é super importante fazer em público para que a pessoa se sinta reconhecida. Isso vai de você, líder, saber o momento exato de fazer cada uma dessas coisas e como contornar situações complexas. Eu, na minha vida, né, de líder, né, eu enfrentei muitas situações que pessoas tecnicamente boas, né, e numa hora de uma promoção, ela não entender por que um outro foi escolhido e por que não ela, né? Porque você escolhe uma pessoa e não a outra, e ela não tem essa consciência, ela não consegue perceber que a outra pessoa até poderia ser tecnicamente um pouco inferior a ela, né? Até poderia ser, mas é uma pessoa que ela se relaciona melhor com os peers, relaciona melhor numa situação de comando, ela relaciona melhor com o chefe, ela absorve os problemas de melhor maneira e resolve os problemas com mais tranquilidade que algumas pessoas que são tecnicamente capazes, mas se sentem sempre ou pressionadas não se sentem para resolver. confortáveis para fazer isso, né? Exatamente. Não, eu vi muitos casos disso na minha experiência profissional. Até eu queria fazer um particular aqui, que é engraçado. Alguém uma vez me disse... alguém, eu não lembro quem foi, né? Que as corporações elas ficam limitadas ou elas estão destinadas ao fracasso porque elas tendem a promover as pessoas até o nível onde a pessoa é incapaz. Então, é uma coisa engraçada, né? E aí eu vou te dar alguns exemplos. Você vai promovendo sempre ao nível, mas chega uma hora que alguma pessoa ela está limitada para subir um pouco mais. E, às vezes, as corporações têm essa tendência a promover a pessoa interna a uma posição que ela chega no limite, que aí ela não... Você perde aquela pessoa boa que você tinha na posição que estava, você promove a ela numa posição onde ela é incapaz de liderar e gerenciar, e aí você perde essa pessoa. Perde o técnico e o líder, né? Exatamente. Eu já passei muito disso na RAN. Eu sou uma pessoa que incentivo e dou preferência às pessoas internas na empresa, sempre. E criei programas de formação de profissionais, de novos engenheiros, faço eles passarem por várias áreas, uma coisa que não tinha aqui, que era um engenheiro trainee, ou não necessariamente engenheiro, mas a função de trainee em várias áreas. Hoje, na Hunter, aqui no Brasil, nós temos pelo menos 4 boas pessoas que vêm dessa formação de trainee. Eu incentivo isso, criei esses programas em todos os países, né? E trato de promover. Mas chega uma hora que você tem uma posição e nem sempre o mais adequado é promover alguém interno que você considera um bom técnico, você tende a perder essa pessoa. Eu já passei, as minhas organizações já passaram, principalmente em áreas mais técnicas, aconteceu isso muito na parte de TI, onde a gente tinha excelentes técnicos e precisava de um líder na TI, e passava um técnico que sabia de tudo a comandar pessoas, deixar de fazer o que ele fazia para comandar pessoas. É questão de muito pouco tempo. Deve gerar uma ciumeira imensa, né? Trazer a pessoa de fora. Eu particularmente não gosto e é muito complicado pela característica da nossa empresa. Então, muitas das pessoas que vieram de fora não tiveram também sucesso dentro da... Mas, às vezes, você tem que fazer isso para preservar aquele funcionário que você iria promover, mas iria perder ele também rapidamente, né? Coisas que se dão.
Conta para a gente como é que é você no dia a dia usando essas suas habilidades comportamentais, assim, como é que é esse Bom, CEO? Como é que você usa, você que gosta desse tema, inteligência emocional, como é que você eu, desenvolveu isso ao longo da vida? Como é que puta, é uma característica minha, talvez, da onde eu venho, né? De parte da minha formação, eu estudei 3 anos em escola militar, Uhum. depois eu fui atleta, digamos, profissional de voleibol. Então, entre uma formação de disciplina, vivendo longe da família, então que eu tinha que me relacionar, minha família eram meus amigos, logo a parte competitiva do esporte e também convivendo com os amigos e praticamente eles sendo minha família, né? Isso me trouxe, digamos, me trouxe a formação que eu tenho, que ela é um pouco, eu diria, aberta. Eu não sou uma pessoa fechada, né? Então, eu estou sempre aberto e gosto de escutar. Eu sou como um paizão na empresa. Alguém quer conversar comigo, conversa, né? Pode ser. Então, eu estou sempre aberto para qualquer nível de pessoa. Pode ser alguém do chão de fábrica, pode ser um engenheiro, pode ser um gerente de vendas, pode ser uma secretária. Luciana, porque comigo você foi super aberta. Não, então, mas é como eu aprendi. Então, eu estou sempre escutando, né? Então, eu escuto, às vezes a pessoa tem, às vezes querem só um conselho. Eu já recebi pessoas aqui que não estão, digamos, no terceiro nível de mim, né? Eles vêm, puta, eu queria falar um minuto contigo, queria saber o que você me aconselha. Eles vêm pedir conselho para ele na carreira dele dentro da empresa. Como é que eu vejo, o que ele poderia fazer a mais, etc. E recebo as pessoas aqui das mais variadas áreas, com os mais variados problemas. Então, a primeira coisa é estar aberto a escutar. Então, essa personalidade que eu tenho com clientes e com os funcionários fazem com que a minha porta esteja sempre aberta e fazem com que muita gente me ligue, principalmente clientes, né? Ou seja com algum problema, ou seja com alguma coisa, às vezes conselhos também. E isso faz com que eu esteja, não fique distante nem do mercado e nem do pessoal do trabalho, né? Então, eu estou sempre, digamos, de ouvidos, né? E mente aberta para eles. E essa mente aberta que eu também abro com fornecedores, com qualquer um que tenha que me fazer alguma apresentação, que queira me trazer alguma ideia, eu não perco nada em escutar e ver. Às vezes tem uma oportunidade, às vezes não tem, depois tem que ser simplesmente claro se é alguma coisa que nos interessa ou não nos interessa. Mas eu sou bem aberto. E quando você vai para a corporação e olha para os times, você sente, você falou sobre consciência, né? De que as pessoas às vezes não têm consciência sobre a importância dessa parte comportamental, de desenvolver a inteligência emocional. Você sente que é falta de consciência mesmo ou é uma resistência? Por exemplo, nós engenheiros, a gente é tão treinado ao longo da nossa vida de fazer desenvolver só essa parte mais de números, mais cartesiana, será que a gente tem dificuldade ou é falta de consciência? É uma resistência ou é falta de consciência? Não, eu não diria que é resistência, não. O que eu tenho visto são personalidades diferentes, são pessoas que se adaptam mais facilmente a uma, digamos, a um local de trabalho, a uma relação de trabalho. São aquelas pessoas, tem as pessoas que gostam de receber em casa, né? Esse é um perfil de pessoa, eu sou uma pessoa assim. E tem aquelas que nunca vão receber ninguém em casa. Elas vão ser convidadas, elas vão, mas não. Então, é um pouco disso, é um pouco da personalidade. Eu entendo isso que é um pouco de personalidade. Não é uma coisa fácil de trabalhar com a pessoa, né? A pessoa que é mais fechada, que não se relaciona, não está interessada em o que o outro faz, ou como ele pode influenciar o trabalho do outro, ou vice-versa, né? Ela é uma pessoa fechada. É difícil que ela
crie essa, digamos, inteligência emocional a ponto de que isso possa ajudá-la a se desenvolver no trabalho. Algumas até, sim, claro, tem umas pessoas que gostam de aprender, você conversa, você pode chamar atenção numa atitude de durante uma reunião, ou por que ela não está tão participativa, por que não faz perguntas, etc., né? Mas você vê que isso é um pouco natural das pessoas. Se você entrar numa reunião, você vai ver aquela que se mostra interessada e faz pergunta, ao mesmo tempo ela não é chata. Tem aqueles que fazem a pergunta, que é uma pergunta chata. Né? Ele mal faz pergunta, mas quando faz é uma pergunta chata para o universo, não agrega nada, agrega discórdia na reunião. Então, fazer pergunta é importante desde que ela contribua com o assunto do time, né? Se não agregar... Exatamente. Mas isso você vai percebendo, né, no convívio com as pessoas, aquelas que se sobressaem ou que têm mais facilidades de se relacionar com outras pessoas ou de enfrentar problemas, né? Então, você vê assim, se eu estiver numa reunião e tem aquela mesma pessoa que é participativa, que tem curiosidade, quando aparece um problema, vai ser ela mesma que vai dar pelo menos algumas ideias, boas ou más, mas ela vai estar participando e vai estar dando algumas ideias que você pode aproveitar alguma coisa, enquanto as outras vão ficar caladas e não vão ter ideias, né? Então, e aí você vai separando, né, o joio do trigo, né, e vai percebendo quais são aqueles que você, digamos, está mais interessado, como para motivá-lo, para deixá-lo na empresa, para que ele possa crescer na empresa. Como é que a gente trabalha? Porque, às vezes, você disse que é uma questão, na sua opinião, uma questão de personalidade, né? Às vezes, não é nem falta de interesse, mas a personalidade da pessoa, talvez uma pessoa mais introvertida, não sei. Como é que a gente motiva esse pessoal a desenvolver esse lado comportamental? Conversando? Bom, Como é que é? Na verdade, vamos separar aqui em algumas situações. Vamos dizer, numa reunião, se eu sou o líder, né, da reunião, eu estou nessa reunião e começam a sair assuntos, a primeira coisa é forçar com que essa pessoa participe. Você pergunta especificamente para ela qual é a sua opinião, o que você achou da opinião do outro, coloca ela, né, para participar. Para que ela participe e para que ela dê as ideias e que ela contribua também, até confrontando outras ideias, etc. Então, você tem que trazer ela para a reunião. Vamos dizer, uma pessoa que faça perguntas inadequadas ou faça pontuações inadequadas numa reunião, aí em privado, você vai falar com essa pessoa, você vai falar assim, olha, você poderia ter falado, você falou uma coisa bem, mas como você falou não foi a forma mais adequada. Então, você cria um certo conflito com o teu peer. Então, vamos lá. Então, da próxima vez, você tem maneiras e maneiras de falar aquilo. Então, você dá os conselhos e como ela poderia ter falado. Você recomenda que essa pessoa, depois, em privado com a outra, até peça desculpas, se a coisa foi um pouco agressiva, né? Aí vai um pouco né, de quem está liderando a reunião, não só liderando, mas eu acho que até os próprios peers podem contribuir com os teus colegas, tratando de dar conselhos nesse sentido. Mas é fácil, eu que tenho reunião. É um coaching mesmo, que contínuo. É uma função de coaching. Até quando essa pessoa está na sua equipe, e você está querendo, você acha que ela tem o potencial para fazer a função que ela está, você tem que ser um coach constante dela. Você tem que tentar fazer com que ela melhore, evolua, que ela possa ser... Talvez seja uma questão de... Se você desistir dela, é melhor. Se você for desistir dela, então é melhor não tê-la no grupo, né? Esse é um ponto importante. Se a opção é ter a pessoa no grupo, então não podemos desistir dela. Não podemos desistir dela. Você tem que ter o melhor para motivá-la,
para fazer com que ela melhore a participação nas reuniões, que contribua mais, né? Então, é um trabalho que não para, né? Porque eu falo que eu não deixo de aprender, né? Estou aprendendo todos os dias, tem que ter mente aberta para aprender, e eu considero perigosa aquelas pessoas que se acham, ou que se pensam, sabem tudo. Eu também tenho, a gente tem um pouco de cada perfil. Eu tenho essa aqui que a pessoa acha que fala o melhor inglês do mundo e o inglês é médio, que fala o melhor espanhol do mundo e o espanhol é médio, mas ela acha que fala, e ela acha que sabe tudo e ela não sabe, mas você tem que falar assim: puta, você poderia ter, por que você não melhora um pouco o inglês? Vamos falar assim, por que você não faz um curso? Por que você não assiste filmes em inglês para melhorar a tua dicção, o teu compreendimento em inglês, etc. Então, você dá umas dicas assim, né? Mas a pessoa acha que é fluente, né? Na verdade, essa mente aberta, ela precisa estar dos dois lados, né? Uhum. Ela precisa estar dos dois lados, para que a hora que vem um direcional ou um retorno desse tipo, que é para o bem da pessoa, a pessoa precisa pelo menos ouvir, né? O que você falou, ouvir inteiramente aberto, pelo menos ouvir e considerar. Outra coisa que eu até gostaria de comentar aqui, que eu faço muito, né? Muitas pessoas trazem os problemas ou inquietudes, seja de mercado, uma situação pode ser a mais variada possível, desde algum problema na fábrica, etc., né? Muitas pessoas chegam até mim, né, com um problema que aparentemente não tem solução, ou eles não encontram a solução. Aí eu faço um monte de perguntas. Perguntas. Além de escutar o problema todo, a capacidade de fazer perguntas adequadas e muitas perguntas. Estimula o outro a pensar, né? Exatamente. Aí o outro começa a pensar, e a maioria das vezes eu não sou eu quem dou a solução para o problema. A maioria das vezes é a própria pessoa respondendo as perguntas que encontra a solução. Eu só fui guiando ela, né? Talvez se a pessoa tivesse parado um pouquinho e trabalhado com seus pares antes. Poderia ser. Talvez essas perguntas tivessem, né, a solução tivesse saído, né? Porque, talvez. Eu às vezes. Ferramentas de qualidade para a gente. Eu não sei se eu nunca fiz pergunta porque alguém me disse que eu teria que fazer pergunta. É uma coisa engraçada. Eu estava pensando isso hoje mesmo, mas é o meu natural. Não sei, eu cheguei até aqui fazendo muitas perguntas e eu tenho um costume de fazer perguntas, né? E eu não faço pergunta por perguntar. Normalmente eu faço as perguntas para que eu possa entender também do que nós estamos falando, qual é o problema de fundo, né? Então eu faço muitas perguntas e aí eu vou direcionando as perguntas para qual seria um caminho de solução. Eu faço isso de uma maneira quase que mecânica, automática. Não é uma coisa que eu faço porque eu aprendi, fiz um curso de fazer perguntas, não, né? Porque para cada situação a pergunta é diferente, né? Mas é uma das coisas que mais me ajudam na função que eu tenho é fazer perguntas. É realmente fazer perguntas e talvez perguntas adequadas, né? Adequadas, claro, para E ao longo dessa sua caminhada, você disse aí que tem mais de 30 anos, né? 32, um pouco mais de 32. Começou novinho e cresceu dentro da organização e passou por outros países e com certeza se relacionou com vários líderes, vários perfis diferentes, né? Perfis de Sim, líderes e continuo, né? E continuo. Continua. Você vê diferença de tempos passados para agora, em termos de perfil? Assim, o mundo corporativo tem solicitado um perfil diferente de líderes. Antigamente, os caras mais duros, mais assertivos, agora um líder mais próximo.
Bom, eu posso dizer que lá no meu início era um pouco autoritário, né? A liderança era um pouco autoritária, era mandar fazer, era dar ordens, né? Mexe daqui, põe ali, sem questionar muito. Eu nunca fui, digamos, promotor desse tipo de liderança. Inclusive, eu acho que a liderança você conquista, você não impõe. A liderança imposta, você não consegue, os teus resultados ficam muito aquém do que poderiam ser. Quando você quando você conquista essa liderança, até tem um exemplo bom para te contar, né, de conquistar a liderança, que foi um dos problemas de inteligência emocional mais complicados que eu já tive, que talvez alguém pudesse ter numa organização, mas eu já volto a esse tema aí. Mas eu acho que a liderança, né, você tem que conquistá-la. No passado, eu lembro, os chefes, em geral, eram assim, me faz esse relatório, me faz isso, pedia coisa, né? E ninguém questionava, né? Não tinha um questionamento do subordinado. Até nós, subordinados, na época, éramos um pouco do tipo, o chefe mandou, tem que fazer, né? Hoje em dia, nem o chefe Pode manda. obedecer quem tem juízo, não é? É. A coisa, bom, pelo menos para eu ainda vejo um pouco dessa forma de liderança em empresas familiares, em empresas pouco profissionais. Ou Você, profissionais. eu ainda vejo, porque a gente às vezes tem um fornecedor, a gente tem fornecedor no mundo todo, a gente relaciona com diferentes culturas, né? E a gente ainda vê que em muitos locais ainda é do que o chefe manda, faz e não se discute, né? Mas eu quero te contar então esse caso, né? Que eu quando fui para o México, eu fui indicado pelo, digamos, presidente da Hunter do Brasil na época, e ele que me indicou para essa posição no México. A princípio era para ser um gerente de fábrica no México, e eu fui promovido no caminho, como eu disse anteriormente. Cheguei, aí lá eu fui peer dele, né? Ficamos 10 anos como peer, e aí eu fui escolhido para ser o presidente por, vamos dizer, X razões, né? E ele foi, digamos, o preterido, digamos, nessa posição. E eu tive que voltar e eu voltei para o Brasil como chefe do que havia sido o meu chefe, né? Então essa é uma situação, foi das mais complexas. Primeiro que na época quem era o presidente da América Latina me perguntou o que eu pensava de trabalhar com essa pessoa. Eu falei assim, não, eu gosto muito Tirar dele. o cara, né? Eu podia falar assim, olha, você vai voltar, vai ser um conflito, vamos... Vamos tirar o cara. Se você quiser tirar o cara, a gente vai tirar o cara aqui. Na minha opinião, eu falei assim, não, eu respeito muito ele, considero que ele é um bom profissional e gostaria de ter ele na minha equipe. E aí viemos especificamente ao Brasil para conversar com ele sobre o tema em particular, até mesmo para saber a reação dele, né? Como é que ele ia se sentir. Ele poderia falar assim, é assim, então assim eu não quero brincar. Não quero. Respeito, né, Renato? Então ele poderia falar, não, eu não aceito essa posição, eu prefiro sair do time, não. Ele falou, eu já estou com uma certa idade, gosto do que eu faço, claro que eu não estou feliz com isso, mas eu seria muito, digamos, burro se eu quisesse sair da empresa nessa situação que eu estou hoje, então eu quero ficar. Ok. Então essa foi a parte, digamos, relativamente fácil desse início. Né? Essa foi a parte fácil. Eu queria que ele trabalhasse comigo e ele falando, eu não tenho outra opção, eu fico. Até aí tudo bem. Aí eu me mudei, vim ao Brasil e começamos a trabalhar lado a lado praticamente. Então, só que ele tinha uma posição aqui de status de ser o número 1 no Brasil,
e, claro, passaria a ser o número 1, seria eu, não especificamente do Brasil, ele continuava sendo o número 1 do Brasil, mas ele teria o chefe do lado, o que diminuiria a posição dele. Eu estou pensando na maneira de pensar dele. E em alguns eventos, eu falava, você que comanda, o evento é seu, tá? Mas em algumas ocasiões chegou até a faltar com respeito, porque nem chegou a agradecer a minha presença, coisa que seria normal, né, num evento, agradecer a presença de todo mundo, menos a minha. Nesse caso, eu tive que chamar a atenção em privado, mas tudo bem, isso era um dos problemas, o menor. O importante é que eu gostaria que ele fizesse algumas mudanças estratégicas na liderança dele do negócio no Brasil, mas também não queria impor. Então, eu conversava com ele, dava as ideias, e foi pouco a pouco eu fui ganhando a confiança e ganhando, digamos, o direito de ser líder, vamos chamar assim, né? Porque não foi fácil. Primeiro que, a princípio, ele, na cabeça dele, ele diria: eu sou muito mais capaz que ele, eu tenho muito mais condições, essa situação é uma situação, digamos, eu só aceito porque eu estou aqui empregado, vamos falar assim. Mas ela foi de certo conflito, porque eu dava as ideias, ele discutia e foi tomando um tempo, mas aos poucos ele foi aceitando algumas ideias, foi fazendo pequenas mudanças, etc., até que, acho que no prazo de um ano e meio, ele fez uma grande mudança estratégica, que tinha sido uma dos reportes que eu fiz logo no início de tudo que o Brasil deveria ter feito. Aí ele fez essa mudança, deu um nome para essa grande mudança estratégica e colocou como ele sendo o autor de toda a ideia, o que para mim não me complicou a vida em nada. Mas aí, nesse ponto... Você queria, ele só disse que tinha sido ele. Mais ou menos assim. Foi escrito de uma outra forma, mas para mim o importante é que fosse executado, foi executado, tivemos os resultados esperados, né? E daí, dos resultados esperados, eu acho que aí foi o ponto onde eu realmente ganhei a confiança de ter me tornado líder, né, nessa situação, né? Mas foi uma situação que era complicada. Tive que trabalhar muito a inteligência emocional, de como eu levava as reuniões, de como eu tratava não de impor, e sim de discutir ideias com ele, ou de afinar as ideias. E, no final, não precisar levar os louros do negócio, porque... Não. O objetivo foi alcançado, e tudo bem ele dizer que foi ele que teve a ideia. Vamos dizer que a base da ideia, apesar de ter sido minha, ele levou os louros, mas eu estava feliz da vida. Talvez uma questão de humildade até, né? De falar, ok, que o objetivo principal deixa com ele. Mas eu fiquei feliz que a decisão foi tomada, os resultados vieram na sequência, então creio que todos ficamos felizes ao final, e isso não me importava ser o dono da ideia. Então, isso... E pegando o gancho aí do conflito, né, que você falou sobre conflitos e a inteligência emocional, como é que, quando a gente tem um conflito mais sério, apesar que aí também é bem complicado, mas em termos dos times que a gente está lidando, né, dentro da organização, como é que a gente entra para gerir esses conflitos, para fazer com que o ambiente fique mais tranquilo, harmônico, vamos dizer assim? Olha, na verdade, eu não tive grandes conflitos localizados em países. Os maiores conflitos que eu tive foram entre gerentes de países, né? Em reuniões esporádicas, que nos encontramos 2 ou 3 vezes ao ano, né?
Esses foram os maiores conflitos que eu tive, né? Porque alguns conflitos nem chegam a mim, né? Porque na posição que eu tenho hoje, a menos que eu me remeta ao meu tempo de México, aí sim, outros conflitos, mas hoje em dia os conflitos, digamos, de níveis de gerente não chegam até mim, né? Ou quando chegam já vem com um gerente local já tendo ou resolvido ou já estando com uma ideia de como atacá-los ou como resolver o problema, né? Sem dúvida nenhuma a gente tem esses tipos de conflito, mas eu não estou envolvido diretamente neles, né? Então, os que eu tenho me envolvido diretamente são os conflitos em algumas reuniões que um gerente, falta chamar o outro de burro, né? Mas não faça isso. Não, mas tive mais de um caso onde, durante a reunião, um gerente comenta do que o outro, mas ele faz um comentário de uma maneira um pouco agressiva, né? Tá vendo? Falando, é claro, a tua produtividade é muito ruim, ou você não baixou os teus custos, ou você está com uma administração caríssima, coisas assim, né? Mas de uma maneira agressiva em frente a outros peers, né? Às vezes até em frente do meu chefe, né? Então, e aí que cria uma animosidade entre as partes, né? E aí é onde eu tenho que intervenir e depois conversar em privado com aquele que falou de uma certa forma, chegar para ele, olha, você falou a verdade, mas tem maneiras de falar. Tem hora que eu não estou te escutando, Lu. Será que... Não, agora sim. Agora sim, né? Será então... que... bom, vamos lá. Tomara que tenha gravado direitinho aqui. Aí, então, eu tive que falar com ele em particular. Você tem razão, você está claro o teu ponto, mas tem maneiras para você falar isso com a outra pessoa. Você pode fazer uma sugestão de você já olhou isso, e se você melhorasse a sua produtividade, talvez se você tivesse um pouco menos de gasto em administração, quer dizer, uma maneira mais suave de fazer com que a pessoa olhasse o ponto e não de uma maneira muito direta. Você não fez isso, não fez aquilo, ou quase como se fosse a assertividade, talvez, quando ela é demais, fica agressiva, né? Não, ela... Bom, tem várias maneiras de falar. Às vezes você tem que dar uma notícia chata, né? Você pode dar a notícia chata, tipo o gato subiu no telhado, né? Ou já vai direto, né, do tipo, você tinha um gato? Morreu. Olha, Então, vamos vamos falar de uma maneira mais adequada. Então, isso é um pouco recorrente em algumas reuniões, não porque esse pessoal eles não estão no dia a dia, eu estou no dia a dia com cada um individualmente, mas essa oportunidade que nós nos reunimos todos, antes nos reunimos todos fisicamente, aí 3 vezes ao ano, hoje em dia só virtualmente, estamos nos reunindo também as mesmas 3 vezes, só que virtualmente. Então, nessa hora, é onde acontecem esses conflitos que você perguntava, que tem que dar uma gerenciada. Aí um não quer falar com o outro tem que pede desculpa no privado para ele, etc, etc. Mas... que tem que continuar trabalhando junto, né? Exato. Nessa hora a gente pode falar sobre perdão mesmo? Pede desculpa, perdoem-se e vamos continuar trabalhando? É possível falar isso dentro do ambiente corporativo? Não, mas tem que falar isso. Você tem que falar isso. Você tem que... Deixa eu ver se eu me lembro. Eu, com certeza, já pedi desculpas. É claro que nessas horas a gente acaba perdendo a memória, mas... Só lembro de coisa boa, né? Eu só lembro de coisa boa, mas eu com certeza já pedi
desculpas. Às vezes eu tenho que pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz. Por omissão, né? Talvez você não tenha percebido e... Exatamente. Às vezes eu tenho que assumir, às vezes eu assumo uma culpa junto com uma pessoa por omissão. Às vezes, né? Algumas coisas, né, que a gente tem que fazer um corte drástico, eu tenho que falar que eu não... Como é que é? Deixa eu limpar aqui minha tela, vira e mexe, está aparecendo uns... Fica pipocando coisa aí. Fica pipocando coisa na tela. Mas aí eu tenho que pedir desculpa por omissão, ou às vezes, uma coisa que a gente até conversou previamente, né, que a gente trata as pessoas, né, e as pessoas recebem a maneira com a qual é tratado de maneiras diferentes. Então, eu tenho um caso... Trata igual, mas cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma forma. Então, eu tenho um caso assim de uma pessoa que, às vezes, eu chamo de leve atenção, mas ele, sem dúvida nenhuma, é de mais alta performance dentro do meu time, de melhores resultados. Não é a pessoa mais agradável no grupo, não é aquele que... Mas, ele não é o cara que tem a maior inteligência emocional, mas ele entrega o maior resultado. Exatamente. Talvez seja um dos que menos inteligência emocional tenha. Pois é. Aí como que a gente conscientiza essa pessoa que entrega um bom resultado, mas da pior forma possível? Porque o que você está me dizendo ele entrega, mas da pior forma possível. Inclusive, é uma pessoa que tem um problema de liderança, porque ele tem um baixo nível de reter, digamos, executivos. Porque, ao mesmo tempo que e eu já vi isso, né, pessoalmente, ao mesmo tempo que ele toma as decisões e dá o resultado, ao mesmo tempo ele é duro nas decisões, decisões que nem sempre são agradáveis para muitos. Ele deve ser duro com as pessoas, em termos de resultado, etc. E muitas pessoas não aguentam esse tipo de liderança. Então, ele tem sempre um problema de reter. A pessoa que fica debaixo dele são pessoas de alta inteligência emocional. Senão não aguenta. Senão não aguenta, né? E agora, recentemente, tivemos um caso de perder um profissional que nós estamos agora tratando de repor. Então, aquela história de que as pessoas saem da corporação por conta dos líderes que elas têm é verdade. É muito verdade. O líder é capaz de reter ou de certa forma, expulsar. Eu já vivenciei muito onde a pessoa gosta da empresa e gosta da liderança, por isso ela fica por um salário até menor do que ela receberia em outro lugar, com a incerteza de outro lugar dela ter as mesmas condições de trabalho e o mesmo tipo de liderança. Então, isso é fator, sem dúvida alguma, muito importante para manter... E aí, posso dizer que, como ele faz uma boa entrega, a organização tolera a pessoa, porque ele faz uma boa entrega, mas isso uma hora vai ter que pesar, uma hora pesa, se ele não se colocar se ele não se conscientizar de que ele precisa melhorar em alguns aspectos. Isso é um trabalho longo que a gente tem feito, né? Mas, inclusive, quando a gente fala, tem algum problema que você não consegue reter as pessoas, por que elas saem, aí, ao mesmo tempo, ele vem e fala assim, a pessoa não era tudo aquilo, a pessoa claro, não... a culpa é do outro, nunca dele, né? Um pouco a culpa do outro, etc. Então, essa entrevista eu não vou poder falar com o meu pessoal, né? Que cada quem vai saber quem é, mas... Mas eu vou divulgar, e aí como é que faz? Você não sem problemas. Não, sem problema. Você não conta para ninguém que fez, tá bom? Não vou contar. Mas é um problema, né? Que para você ao mesmo tempo que acontece, ele se sobrecarrega, porque ele acaba não tendo pessoas boas dentro da equipe. Então, ele está sempre sobrecarregado, ele está sempre trabalhando demais, supervisionando todo mundo, porque ele não tem pessoas que consigam liderar áreas, divisões da empresa,
e onde ele fique tranquilo. Então, ele está sempre, aquele cara está sempre desconfiado, sempre desconfiando que as pessoas não estão fazendo, sempre pressionando, até o ponto que algumas pessoas realmente não aguentam essa pressão. Talvez, como ele tem essa baixa inteligência emocional, talvez ele não consiga criar essas relações interpessoais de forma que criem esses elos emocionais de confiança, né? E aí ele desconfia de todo mundo. É um pouco disso. E, ou ao mesmo talvez tempo, ele seja até inseguro. Será que ele não é inseguro, não? Olha eu aqui, não, psicóloga. não, ao contrário, ele é muito seguro, ele é muito autoconfiante em todos os aspectos, até demais. Ele é até demais. Ele é demais em vários... Mas só voltando àquele tema, né, que as pessoas, você fala de uma maneira e as pessoas recebem de uma maneira diferente. Também tem um caso que a pessoa, ela sempre acha que eu pego ela mais dura do que eu pego os demais, e não é verdade, né? Então tá sempre, e às vezes você fala de um jeito, aí a pessoa entende de uma maneira diferente, e aí eu tenho que pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz. Eu tenho que pedir desculpa por ele ter mal interpretado o que eu queria dizer, ou o que eu quis dizer. Então, eu tenho que aclarar o que eu queria dizer, que não era aquilo que ele entendeu, porque não tinha, às vezes, má interpretação mesmo, né? Já tive casos disso em contratos em inglês. Bom, não veio um caso, mas aí você tem que pedir as desculpas e explicar tintim por tintim o que você queria dizer, e não era nada daquilo, que você realmente não está pegando ele mais do que pega os demais, que até você tem um respeito grande pelos resultados, etc. E você disse que alguns conflitos nem chegam a você, porque está numa posição já mais superior. Como é que a gente faz para fazer esse time todo, né? Pensando em toda a corporação, em toda essa pirâmide, como é que a gente faz para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa, considerando que talvez você esteja aqui... Como é que a gente cascateia tudo isso, né, dentro da organização? Porque deve existir um gap, né? Porque talvez a base nem perceba. Olha, você, Luciana, essa pergunta é a pergunta do milhão, que é o maior problema. Não, mas é o do que nós consideramos os maiores problemas das organizações. Como permear a ideia da empresa, como permear a comunicação abaixo, como fazer com que todo mundo se sinta motivado em trabalhar. Claro que a área de recursos humanos e várias ferramentas ligadas com recursos humanos são utilizadas por muitas dessas empresas e todos nós utilizamos. Elas são pequenos alertas, né, alarmes, né, a pesquisa de comportamento, né? Satisfação de trabalho, cumprir. Você faz isso, você faz os reportes de análise de 360 graus. Então, você tem tudo isso, mas realmente eu fico um pouco distante. Eu faço reuniões frequentes em cada país com o gerente geral e com os gerentes de negócios e gerentes de produtos e marketing. Até aí eu chego. E gerentes de fábrica. Quer dizer, eu chego a um nível gerencial, mas não passo disso, mas mesmo assim, esse meu contato em alguns lugares é uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, e é uma reunião que você tenta ser produtiva, que é uma reunião de poucas horas com cada time. Então, eu realmente eu não consigo fazer com que a minha liderança permeie de uma maneira fluida nesse nível. Então, eu tenho que confiar nos meus digamos, comandados, né, vamos falar assim, para que eles tenham um alinhamento muito forte entre você e os menores líderes, para que eles... Exatamente. Claro que a nossa empresa não é grande, dá para eu ter uma boa percepção dos times que eu tenho em cada país, do nível de pessoas, já com essa minha experiência, com esse tanto tempo, né, à frente aqui da América Latina, eu já conheço quem é quem, como é que é um, como é que é outro. Já conheço debilidades
e fortalezas de vários desse pessoal. Esse nível, quando são contratados, eu entrevisto também, né? Então, isso é uma maneira que eu sou participativo, né? Eu entrevisto todo o nível gerencial em qualquer país, eu faço entrevistas de contratação, mas não é fácil fazer essa comunicação interna, né, de liderança, tentando ter as melhores pessoas debaixo de você e assim subsequentemente, né? Mas esse problema de comunicação vai também até no caso nosso de marketing, venda, como é que a comunicação da empresa vai chegar nas nossas revendas, como é que ela chega de uma decisão de cima, vai para o gerente de venda, que vai para os nossos especificadores, os supervisores de venda, que vão para a revenda, e essa comunicação tem que chegar no cliente final. Nossa, é um telefone sem fio. E tem que ser a mesma, né? É interessante porque comunicação é extremamente importante e as pessoas também não valorizam, né? É engraçado, temas como inteligência emocional, engajamento, comunicação, tudo isso é extremamente importante e não tem tanta conscientização das pessoas sobre o valor que isso traz, né, no dia a dia. Né? Isso eu posso, alguns aspectos que eu posso me vangloriar, né, de quando eu assumi a América Latina, que eu coloquei muita ênfase em formação de pessoal, RH e a parte de desenvolvimento, né? Hoje, os nossos RH da América Latina, nós fazemos a pesquisa todo ano e valorizamos o crescimento, digamos, em que áreas estamos diminuindo, em que áreas está sendo melhor, etc. Tratamos de enfocar, às vezes, a liderança, trazer cursos de liderança. Então, essa área de recursos humanos, né? Tanto de informação e de conhecimento de como estão as organizações, e a parte de comunicação, eu posso me vangloriar de que esses são aspectos que eu coloquei foco quando assumi a América Latina, que nós realmente não tínhamos esses focos, né? A comunicação aí vai desde como a comunicação ela permeia internamente na empresa. Hoje a gente tem políticas não sei o seu nome em inglês, mas é de aviso. Se alguém vê alguma coisa errada dentro da empresa, ela pode... Compliance, né? Assim, Não é bem compliance, a gente chama de whistle policy, que seria de apito, a tradução, né? Alguém fala assim, opa, eu estou vendo alguma coisa errada, então ela pode denunciar anonimamente. Né? Os 0800 que as organizações têm. Algumas têm. No nosso caso é interno, então a gente tem essa política que a gente abriu para as pessoas, mas a comunicação em termos de marketing, a mensagem que a gente quer passar, a gente está sempre tratando, a gente tem muitos passos até chegar no cliente final, principalmente na divisão de persianas, mas a gente está muito preocupado que a nossa comunicação na América Latina seja uma, para tentar chegar nos meios de comunicação, seja nas redes sociais, ou seja, hoje em dia em meios impressos, a comunicação é mais uniforme, essa comunicação tem coerência com a mensagem que a gente quer passar para as revendas, etc. Mas não é uma tarefa fácil, não. É uma coisa bem complicada. Renato, o que um gestor, o que um líder não deve fazer? Senão ele vai estragar o trabalho de anos dele. Puxa vida! Bom, a primeira coisa, a coisa mais importante que eu consideraria que o gestor não deve fazer é se fechar. Ele não pode assumir que ele sabe tudo, se fecha, toma as decisões e se fecha e não escuta mais os seus empregados. Eu sou da opinião e da crença que quanto mais você escuta, mais você aprende e melhor informado você vai estar e melhor podem ser as decisões que você possa tomar. Então, você tem que escutar. Isso eu valorizo muito. A gente tem muitas viagens de incentivo, né? E eu sempre, no meu discurso, eu falo assim, o principal dessa viagem é que todo mundo pode tomar um drink comigo e falar o que quiser das organizações
E é engraçado que muitas vezes eu acabo descobrindo problemas ali, né? Ou nas minhas visitas, eu visito os revendas e falo assim, o que nós estamos fazendo errado? O que a gente pode fazer melhor? Né? E eles muitas vezes têm, às ou vezes, eles sabem. na verdade, às vezes eles anseiam por falar, eu preciso contar o que a gente está fazendo de errado. Exatamente. Mas o gestor, eu acho que simplesmente ele tem que continuar aberto a seus liderados, digamos, e escutá-los. Tem que escutar sempre. Né? Isso é o pior erro, é não escutar. Eu não poderia escutar, dizer que é isso. Fechar, né? Uhum. Na sua opinião, a gente, nesse momento de transição que a gente tem, né? Que toda transição com tudo, tecnologia, economia mudando, essa coisa, crise de saúde, crise de economia. Qual é o perfil de liderança, na sua opinião, que as organizações buscam? Quem é o líder que as organizações preferem ter? É difícil definir isso, mas deixa eu aproveitar o seu prefácio aí dessas situações e só colocar um ponto de vista, porque eu sou completamente contra o home office. Né? Então nem eu vou aproveitar. Híbrido, nem aquela coisa híbrida, assim, de dividir de vez em quando. Claro que você... eu vou dizer, a ferramenta, a reunião virtual é uma ferramenta que nos abriu os olhos e nos faz chegar mais rápido, mais efetivamente a muita gente. Isso nós vamos utilizar de uma maneira massiva. Isso foi um grande aprendizado desse período, que é utilizar essas ferramentas para fazer uma primeira reunião com o cliente, para fazer um treinamento de vendas à distância, para passar uma mensagem, quer dizer, um custo zero e muito efetivo, etc. Então, essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande legado para nós, pelo menos, dessa etapa. Quanto ao home office, se a pessoa ela tem uma função de tarefa, por exemplo, ela tem que fazer, vamos dizer, uma pessoa de TI, que ela tem que fazer uma programação, que ela vai para cá, tem que programar no dia seguinte, tem que entregar tal programa, não sei o quê, até aí eu acho que é aceitável o home office. Agora, colocar o home office, como muitas empresas, que hoje em dia já tem divergência. Tem umas empresas falando, nós vamos ser 100% home office, e tem empresas falando assim, não vejo a hora que todo mundo volta para o escritório, porque a produtividade baixou, as vendas não são mais a mesma. Tem de tudo, né? Por isso acho que falam desse híbrido, né? Que a gente, para tentar encaixar. Não, sem dúvida alguma, eu não vou colocar o home office como regra, mas eventualmente, vamos fazer uma reunião e vou fazer de casa a reunião, ok. Esporadicamente, podemos aceitar em algumas situações isso, mas essa interação no escritório, o contato, eu vejo, faz muita falta. E eu vejo no meu caso, que eu não estou viajando, né, que eu viajava constantemente para essas organizações, eu tinha contato com esse segundo nível, até com o terceiro nível da empresa, eu perdi. Hoje o meu contato é quase que exclusivamente com o gerente do país, né? Uma ou outra vez tem uma reunião com a segunda linha. Então, esse contato de chegar no mercado, de dar uma volta na fábrica, né? Eu perdi. Então, eu vejo, no meu caso, que é um ano não muito produtivo para mim. Mas eu vejo que as organizações elas têm muito mais chance de trabalhar focadas e orientadas a um objetivo quando elas estão se interagindo. Esse negócio de casa, dá a impressão que assim, eu estou em casa, então eu faço a minha parte, cada um faz a sua, e perde um pouco do conjunto. É fundamental. Aquela visão sistêmica da gente entender de como as coisas interagem, de como de passar o bastão certinho, não largar. Exatamente. O negócio fica muito frio. Então, esse era um parênteses. Mas você me perguntou... Do que os líderes... Qual é o perfil do líder que as organizações buscam, sei lá, para o futuro?
Bom, eu acho que eles vão continuar procurando pessoas com grande, digamos, não mentes brilhantes, mas com um certo nível de inteligência. Pessoas E inteligentes, humildes. eu acho que a parte humilde também, ela te coloca um pouco mais na realidade da empresa, não te coloca lá em cima num pedestal. Ser humilde Então, é isso importante, né, Renato? eu acho que é bom que essa pessoa tenha essa interação. Pessoas abertas, como eu sempre falei, né? Elas têm que ser, o líder ele tem que ser aberto, ele tem que ser, ele tem que escutar, como dizem, né? Tem que escutar o povo, né? Aqui no caso tem que escutar a empresa. Ele tem que estar aberto, ele tem que estar, ele tem que estar caminhando dentro da empresa, né? Claro, ele tem que ter uma certa experiência para aquilo, mas é muito difícil falar assim, colocar um rótulo no líder que estão. Mas eu definiria com essas poucas palavras: inteligência emocional, abertura. Emocional. Ou seja, você busca certa... alguém que tem essa competência. Não, claramente, não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sem inteligência emocional você não vai conseguir ter um líder. Você não consegue ter um líder. Você vai ter alguém naquela posição, mas você não vai ter o líder. Né? Você vai ter alguém numa posição de liderança. É diferente de ter o líder. E a abertura, né, de conhecer a empresa, de estar aberto para a empresa, também. Eu estou me espelhando um pouco de como eu sou, talvez, né? Mas mas você está interagindo com outras organizações e você tem ideia do que eles falam, né? Exatamente. Mas essa seria o meu ponto. E pare de fazer pergunta muito difícil, complicada. Eu vou fazer Pode fazer. Em uma palavra, você falou que você faz um tanto de pergunta, eu vou fazer pergunta. Não, pode fazer. Em uma palavra, como você definiria o bom líder? Em uma palavra só. Uma palavra só? É. Puta, isso é diferente, isso é muito difícil. Uma palavra para você me pegou assim você devia ter feito essa pergunta antes, que eu tinha me preparado. Mas se eu fosse usar, não vou usar exemplo, que o exemplo eu também não sou muito, né? Talvez uma palavra, mas também ela é uma palavra muito difícil, mas, por exemplo, carismático. Carismático. Talvez eu usasse essa palavra, porque o carismático, aí nesse sentido, claro, vai ter que englobar, como é que eu digo, a confiança de quem está sendo comandado, né? Então, a palavra carismático talvez não seja a melhor definição. Está faltando uma palavra aqui que eu queria dizer. Talvez alguém que seja inspiracional. Inspiracional, motivacional, né? Então, mas o inspiracional talvez defina mais, um pouco melhor. Uma palavra, isso é difícil. Aquele líder que tempera o ambiente, que traz um perfume diferenciado, né? E que ele te inspira, ao mesmo tempo que ele te inspira, claro, ele vai te motivar, né? Então, eu acho que essa seria uma palavra, mas é difícil. Pergunta difícil. Você tem outra pergunta mais difícil que essa? Não. Eu acho que essa é a mais difícil. Mas talvez aquele cara que você queira ser igual, né? Que você olha assim e fala, eu quero ser igual. Eu acho que poderíamos utilizar até a palavra muito utilizada na parte aí de marketing, que é aspiracional, né? Mas um chefe aspiracional talvez não ficasse tão como inspiracional. Indo para o final, considerando que a gente tem várias gerações nas organizações e que alguns jovens aí já estão em posição de liderança e muitas vezes em alta liderança, qual é o conselho, a mensagem que você dá para esses meninos que às vezes são líderes e líderes de pessoas até muito mais velhas, né? Que você viveu essa experiência também. Também, não, vivi sim. Porque eu fui gerente de país muito jovem, fui presidente da América Latina muito jovem, né? Com 30
4 anos eu era gerente de país, com 43, 44, fui presidente da América Latina. Então, realmente, é muito jovem. Eu vou separar essa nova geração em duas, porque você deu exemplo especificamente de líderes jovens, né? Então, eles já galgaram umas etapas da vida e agora já estão na função de líder. Então, aí, para esses que já são líderes hoje, é o mesmo conselho que eu já dei e falei do líder adequado, o líder, digamos, ideal, que é não deixe isso subir na cabeça. Vamos falar assim, isso é um pouco... Não deixe o continue sendo poder, humilde. né, controlar você. Exato. Né? Continue sendo humilde, continue sendo aberto, continue aprendendo. Você pode aprender com os mais jovens, mesmo sendo jovem, você pode aprender com os mais jovens e com os mais velhos. Então, sempre aberto, tenha a mente aberta para continuar esse aprendizado. Isso para os líderes. Para os que estão começando carreiras ou ainda não chegaram numa posição de liderança, eu diria, não sejam afoitos. Eu vi que as gerações mais novas... Com mais calma, né? Eles são muito... eu acho que eles nunca... Alguém falou para eles que eles tinham que começar como gerente. Ninguém começa como gerente. É difícil você começar uma carreira... Isso, Não, o cara já chega assim, mas não é uma função de gerência. Você nunca gerenciou nada, você já quer entrar numa empresa gerenciando. Ou começa um ano, em um ano já... Você perguntar para muita gente jovem, vai assim, daqui a um ano eu já quero ser gerente e 4 anos mais eu quero ser um diretor, uma coisa assim, né? Eles são muito afoitos. Eu acho que quanto mais eles se preocuparem com a função que eles tenham e de dar o resultado naquela função, essas coisas virão naturalmente. Quando a pessoa fica muito preocupada em que eu deveria ter uma outra função sem ao menos merecer ou sem ao menos ter a experiência para alcançar, isso vai criar frustração, vai criar pessoas que vão ficar muito pouco tempo numa empresa com a esperança de melhorar na outra, aí não ganha uma promoção aqui, mas ganha um salário melhor ali, fica mudando de empresa, e de repente tem um currículo e não tem uma experiência sólida em lugar nenhum que ele possa trazer, digamos, melhor performance no futuro. Então, ter um pouco de paciência e dê o seu melhor, e que os resultados virão. Talvez eu fale um pouco por mim, porque eu acho que eu nunca tive tempo de pensar em falar assim, eu quero ser gerente. As coisas foram se dando. Eu estava focado em... Né? Por acontecendo. O seu objetivo era fazer bem feito aquela atividade. Exatamente. Era contribuir, não sei o quê, começo de carreira, mas as coisas se deram numa velocidade, né? Que eu não tinha nem tempo nem de pedir aumento, nem de pedir promoção, nem nada, de preocupado com promoção. Eu fui fazendo o meu melhor e as coisas foram se dando naturalmente. Então, talvez esse é o conselho que eu daria para uma geração que está começando agora. Dê o seu melhor, que se você der o melhor, entender qual é a tua função dentro da organização, como é que você pode contribuir, usando um pouco de inteligência emocional, né, de como se relacionar internamente, essas promoções virão, porque as organizações precisam se renovar com uma certa velocidade, e elas estão se renovando com uma certa velocidade. Às vezes eu sinto falta na minha própria organização de não ter pessoas adequadas ou treinadas com certa experiência para assumir outras responsabilidades. Então, e as oportunidades aparecem, sejam dentro do país, seja em outro país. Hoje eu tenho um brasileiro gerenciando o México, tenho um brasileiro gerenciando o Peru, já tive chileno no Peru, já tive chileno na Argentina, tive colombiano na Venezuela, né? Então, as oportunidades se dão. Tem um outro brasileiro que foi para o México agora recentemente, entre outros tantos, né? Então, as oportunidades virão. Dê tempo ao tempo. Tenha mais calma, né? Imagina. É verdade. Obrigada, Renato. Obrigada. Imagina. Conversa ótima. Foi um prazer.
Foi um prazer aí compartilhar digamos, esse bate-papo contigo, Esse né? bate-papo, é. Foi realmente um prazer. Tive que falar algumas coisas aqui, não vou poder colocar na empresa isso. Quem sabe vai ajudar o cara. Fala para ele assistir, eu vou mandar o link para você. Quem sabe Manda o ajuda, né? link. Tá joia. Fala para ele Grande conversar prazer. fala para ele conversar comigo, eu dou umas dicas. Ótimo. Luciana, te desejo o maior sucesso aí Obrigada. nessa tua, vamos chamar de pesquisa, trabalho que você está fazendo, um livro que você quer escrever, né? Então, espero que tenha muito sucesso. Quero ver o resultado no futuro aí. Estamos Próximo. juntos nessa, né, Renato? Que bom. Obrigada. Foi um prazer. Até mais. Até Estamos mais. em contato. Um beijo. Tchau, tchau.